Aracati. Um nome que já nos transporta para o litoral cearense, com suas dunas douradas que parecem beijar o sol e o mar azul turquesa que se estende até onde a vista alcança. Uma cidade rica em história, cultura e belezas naturais. Aracati guarda em seu coração um segredo ancestral: o Poço do Cafundó. Encravado em meio à paisagem exuberante, o poço é muito mais do que um simples ponto d'água. Ele é um portal para o passado, um guardião de histórias e lendas que atravessaram gerações. Prepare-se para uma viagem inesquecível. Vamos mergulhar juntos nos mistérios do Poço do Cafundó, desvendando suas verdades e mergulhando em suas águas profundas de narrativas e folclore. No coração de Aracati, entre ruas de paralelepípedos e casarões coloniais, o Poço do Cafundó permanece como um enigma a ser desvendado. Envolto em um véu de mistério e lendas, o poço tem sido objeto de fascínio e temor por séculos. Histórias sussurradas à beira da fogueira, passadas de geração em geração, transformaram o local em um ponto de convergência entre o mundo real e o sobrenatural. Mas o que torna este poço tão especial? Seria apenas a sua idade, testemunha silenciosa de séculos de história? Ou será que existe algo mais? Algo que se esconde nas profundezas de suas águas escuras e nos murmúrios do vento que atravessa a vegetação ao redor. A história do Poço do Cafundó se entrelaça com a própria história de Aracati. Construído em tempos remotos, o poço servia como fonte vital de água para os primeiros habitantes da região, muito antes da cidade ganhar o nome que conhecemos hoje. Esculpido na rocha com ferramentas rudimentares, o poço era um símbolo de resistência e adaptação, um testemunho da luta pela sobrevivência em uma terra ainda selvagem. Com o passar dos anos, o Poço do Cafundó transcendeu sua função utilitária e se tornou parte da identidade cultural da comunidade. Histórias sobre sua origem se misturavam à realidade, dando origem a mitos e lendas que ecoam até os dias de hoje. As histórias sobre o Poço do Cafundó são muitas, cada qual com suas nuances e detalhes, enriquecendo ainda mais o folclore local. Essas narrativas são passadas de geração em geração, mantendo viva a tradição oral e a mística que envolve o lugar. Moradores mais antigos, verdadeiros guardiões da memória da cidade, relatam com fervor casos de pessoas que, ao se aproximarem do poço em noites de lua cheia, ouviram lamentos angustiantes vindos do fundo da terra. Esses relatos são sempre acompanhados de um arrepio na espinha e um olhar de quem já presenciou o inexplicável. Outros juram ter visto vultos fantasmagóricos deslizando pela mata ao redor, como se estivessem presos em uma dança eterna com as sombras. Essas aparições são descritas como figuras nebulosas, quase translúcidas, que se movem silenciosamente entre as árvores. Pescadores locais, conhecidos por sua sabedoria ancestral, contam que o poço era temido por aqueles que se aventuravam no mar. Eles acreditavam que o poço possuía uma ligação mística com o oceano, uma conexão que não podia ser ignorada. Acreditava-se que, se um navio partisse para o mar aberto sem antes prestar suas homenagens ao Poço do Cafundó, uma tempestade furiosa se abateria sobre ele, arrastando-o para o fundo do oceano. Esse ritual de homenagem era visto como uma forma de apaziguar os espíritos que habitavam o poço e garantir uma viagem segura. O tempo, implacável, deixou suas marcas no Poço do Cafundó. Este poço, que já foi um símbolo de força e resistência, agora carrega as cicatrizes de sua longa existência. A estrutura de pedra, outrora imponente, agora exibe a erosão causada por décadas de vento, chuva e sol. Cada marca e cada rachadura são testemunhas silenciosas das forças da natureza que moldaram sua forma ao longo dos anos. As paredes, antes lisas e uniformes, agora são adornadas por rachaduras e fendas,
como rugas que contam histórias de um passado distante. Essas fendas, embora pareçam frágeis, são na verdade símbolos de resistência e perseverança. Mas o poço resiste, teimosamente agarrado à vida, como um ancião que se recusa a abandonar suas raízes. Ele permanece firme, desafiando o tempo e as adversidades, um verdadeiro monumento à resiliência. Mesmo em seu estado atual, o Poço do Cafundó não perdeu seu poder de fascinar. Sua presença continua a evocar um sentimento de admiração e respeito, como se guardasse segredos antigos e histórias não contadas. Visitantes de terras distantes, atraídos pela aura de mistério que envolve o local, se aproximam com respeito e curiosidade. Eles vêm em busca de uma conexão com o passado, tentando ouvir os sussurros das paredes que guardam memórias de tempos antigos. O silêncio que paira no ar é interrompido apenas pelo som do vento sussurrando entre as folhas das árvores, como se a própria natureza estivesse contando segredos ancestrais. É um lugar onde o tempo parece parar, e a história se faz presente em cada detalhe. As lendas do Poço do Cafundó, transmitidas de geração em geração, moldaram a relação da comunidade com o local. O medo do desconhecido, alimentado pelos relatos de eventos inexplicáveis, criou um respeito quase sagrado pelo poço. Evitar o local após o anoitecer, principalmente em noites de lua cheia, tornou-se uma norma tácita, um código de conduta passado de pais para filhos. Essa dinâmica entre o mundo real e o sobrenatural, tão presente na cultura popular brasileira, encontra no Poço do Cafundó um exemplo emblemático. A lenda, seja ela real ou imaginária, se funde à realidade, influenciando o comportamento e as crenças daqueles que habitam essa região singular do Ceará. As lendas e mitos, como os que envolvem o Poço do Cafundó, não são meras histórias fantasiosas. Elas carregam consigo a essência de gerações, transmitindo sabedoria e ensinamentos através dos tempos. São, na verdade, janelas para a alma de um povo, reflexos de seus medos, anseios e crenças. Cada artefato, cada dança, cada música é uma expressão viva da identidade cultural que se perpetua. Através desses relatos, podemos compreender melhor a história e a cultura de uma comunidade, decifrando os símbolos e arquétipos que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. Os marcos históricos, os manuscritos antigos e os símbolos esculpidos em pedra são testemunhos silenciosos de uma rica herança. No caso do Poço do Cafundó, a lenda nos fala de uma comunidade que aprendeu a conviver com a força da natureza, respeitando seus mistérios e buscando nela sabedoria para enfrentar os desafios da vida. A interação harmoniosa com o ambiente natural é um reflexo da resiliência e da adaptabilidade do povo. A crença no sobrenatural, longe de ser um sinal de ingenuidade, revela uma profunda conexão com o mundo espiritual, uma busca por respostas que transcendem a racionalidade. Esses rituais e cerimônias espirituais são manifestações de uma fé que une a comunidade, fortalecendo os laços sociais e espirituais. Em tempos de modernidade acelerada, onde a tecnologia avança em ritmo vertiginoso, é fácil nos esquecermos da importância de preservar o passado. Locais como o Poço do Cafundó, carregados de história e significado cultural, correm o risco de cair no esquecimento, relegados ao status de ruínas abandonadas. Cabe a nós, como guardiões da memória coletiva, lutarmos para que essas histórias não se percam no tempo. A preservação de locais como o Poço do Cafundó não é apenas uma questão de nostalgia, mas sim um dever cívico, uma forma de manter viva a chama da história e da cultura que nos moldaram como nação. O Poço do Cafundó, com seus mistérios e lendas, permanece como um convite à reflexão. Um chamado para que voltemos nossos olhares para o passado, buscando nas histórias de nossos ancestrais a sabedoria necessária para construir um futuro mais justo e sustentável.
Que o Poço do Cafundó nos inspire a preservar não apenas os monumentos históricos, mas também as tradições, as crenças e os costumes que formam a rica tapeçaria cultural do Brasil. Que as futuras gerações possam se encantar com as histórias e lendas que ecoam pelas paredes do poço, perpetuando o legado de um povo que soube, como poucos, conviver em harmonia com a natureza e seus mistérios. E você, o que pensa sobre a lenda do Poço do Cafundó? Acredita que existe algo de sobrenatural no ar? Ou seria tudo fruto da imaginação fértil dos moradores locais? Compartilhe sua opinião conosco. Adoraríamos ouvir suas impressões sobre essa história fascinante.